Salve, salve Brasil! Um beijo carinhoso no seu coração. Muito obrigado a você que nos acompanha através da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência para com o nosso programa O Nosso Mundo. Gente, vocês sabiam que existem locais que reúnem um número muito alto de pessoas em busca de uma vida santa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser uma pessoa santa é dominar a sua humanidade, ou seja, ser disciplinado nas suas atitudes e nos seus pensamentos. Não é fácil, não. Mas nós vamos falar hoje sobre as comunidades católicas. Para contar essa história dessas comunidades, está comigo aqui esse simpático padre, esse jovem padre Éder, da comunidade Canção Nova. Muito obrigado aí a toda a comunidade Canção Nova, em especial o padre Jonas Abib. Conheça também o trabalho da comunidade Betânia, através do seu representante aqui conosco hoje, este jovem, o Jones. E eu já vou aqui me adiantando, uma saudade muito grande no coração do eterno Padre Léo. E por fim, mas não menos importante, quero que vocês conheçam também o outro jovem, ele que fundou uma comunidade que está completando os primeiros 10 anos, meu estimado amigo Hugo, seja bem-vindo, todos vocês, muito obrigado por estarem aqui conosco no Nosso Mundo. E vamos assistir aqui um material que nossa produção elaborou, falando um pouquinho aí sobre as comunidades católicas. Veja só. As comunidades católicas têm um espaço muito especial na história da Igreja no Brasil. Algumas delas se destacam pelo alcance que atingiram através da evangelização e da espiritualidade. Uma das pioneiras neste trabalho é a comunidade Canção Nova, por exemplo, que hoje já possui até mesmo repercussão internacional. Fundada pelo Monsenhor Jonas Abib em 1968, hoje já possui 25 casas de missão espalhadas por todo o Brasil, além de missionários no exterior, com a presença de evangelizadores nos continentes europeu, asiático, africano e também na América do Norte. A comunidade Shalom, fundada em 1982, levando Jesus Cristo àqueles que estão distantes, especialmente os jovens. Com casas de missão espalhadas por todo o Brasil e até mesmo em outros países, é assim que a comunidade leva a vida e a oração aos corações. E ainda na bela missão de transformar vidas, a comunidade Kairos também recebe jovens e adultos vocacionados para a vida em comunhão, isso desde 1967. E ainda falando em transformar vidas através da fé, a comunidade Toca de Assis, inspirada pela vocação franciscana, recebe vocacionados em todo o país. O trabalho realizado pela comunidade conta com várias casas de acolhimento aos pobres, além da formação dos irmãos e irmãs religiosos pelo Brasil e exterior. Assim como estas comunidades, existem ainda muitas outras que também levam o Evangelho e ajudam a transformar vidas através da fé e do sim de seus tantos integrantes ao chamado de Deus. Que coisa linda isso, hein? Eu conheço bem a vida em comunidade, pois eu já participei de uma, e aqui eu quero saudar todos os meus irmãos e amigos lá da comunidade AME. E eu tenho certeza que você que está aí nos assistindo quer saber um pouquinho mais sobre vida em comunidade. Eu vou começar com o Padre Éder, ele que vem aí da comunidade Canção Nova, uma vida maravilhosa. O senhor se tornou sacerdote lá na comunidade, Padre? Sim, todos os estudos meus foram feitos dentro da comunidade. Filosofia, teologia e a ordenação também. Sacerdote há um ano, pouco mais de um ano e meio, estando em Curitiba há um ano e 2 meses, por aí. Lá na cidade de Lorena? Não, Cachoeira Paulista. Cachoeira mesmo. Paulista mesmo? Cachoeira Paulista. Toda a formação hoje, na realidade, a minha foi um pouco atípica. Como é um pouco antes, nós fazíamos os seminários da comunidade Canção Nova, filosofia em Cachoeira Paulista. A teologia, nós íamos para Palmas, no Tocantins, por conta de Dom Alberto Taveira, que era o arcebispo de Palmas. Com a mudança dele, em 2011, 2012, ele mudou, aí mudou também. A teologia, então, veio também para a Cachoeira Paulista. Hoje é tudo feito em Cachoeira Paulista. Você tem ideia hoje, Padre, quantos membros a comunidade tem? A comunidade ela tem em torno de 1.300 membros, sendo desses 750 comunidade de vida, né, e o restante comunidade de aliança. Comunidade de aliança. Muito bem. Eu me lembro ainda de uma história do Padre Jonas Abib, hoje Monsenhor Jonas Abib, que ele conta quando ele chegou para ser sacerdote, quer dizer, ele era jovenzinho,
e os pais dele deixaram ele na estação de trem lá de Lorena, e o pai dele parece-me que nem desceu do trem. Ele deixou o jovem, a criança, o então Jonas, né, na porta lá da estação de trem, e aí depois alguém foi lá acolhê-lo, né, para se tornar padre, então depois fundar a comunidade Canção Nova. Que saudade do padre Jonas, a gente tem um carinho especial pela Canção Nova, né? E já aproveito e levo um abraço para todo esse povo maravilhoso da Canção Nova. Jones, que alegria, viu? Vem cá. A comunidade Betânia, que foi fundada pelo saudoso padre Léo, hoje tem quantas casas de missão no Brasil? Hoje temos 7 casas de missão, sendo a Casa Mãe em Santa Catarina, na cidade de São João Batista. São João Batista. Exatamente. E aqui no Paraná, 3 casas, né? Curitiba, Guarapuava e Irati. Temos uma casa de missão em Lorena, São Paulo. E agora, recentemente, né, abrimos na casa de missão no Rio de Janeiro, também lá na cidade de Italva, Rio de Janeiro, né? Bem afastado mesmo, interior. Norte Fluminense, que o pessoal conhece. E Minas Gerais, Uberlândia. Ô, minerada, que coisa boa que nos assiste aí através das antenas parabólicas. E me conta uma coisa, Johnny, quantos hoje vivem na comunidade Betânia, que são membros da comunidade? Hoje a nossa média, assim, calculando assim, dá uns 36 consagrados de 36. vida. Uhum. Muito bem. Meu estimado irmão Hugo, que alegria tê-lo aqui e que gostoso, porque o Colo de Deus, né, gente, é um nome tão carinhoso. Conta pra gente por que o nome Colo de Deus. Bom, o nome Colo de Deus vem de Rahamim, que em hebraico quer dizer o útero, né? A tradução, assim, uma tradução bem rápida, assim, é o útero materno do Pai, né? Nosso carisma ele se baseia em Lucas 1:26, onde Nossa Senhora engravida do Espírito Santo, né, e gera Cristo para o mundo, o Salvador, né? Então a gente é chamado a ser como Nossa Senhora, né, grávidos do Espírito Santo, trazendo avivamento para dentro da igreja. Esse é o nosso chamado, nosso principal objetivo. Então, o carisma da comunidade de vocês, Colo de Deus, é um avivamento. Trazer o avivamento para dentro da igreja, né? Viver de uma forma concreta. Eu costumo dizer para os meus filhos de comunidade que a gente é chamado a viver de verdade para a verdade com a verdade, né? A verdade completa, um avivamento que dá fruto, né? Esse é o nosso chamado. Ô, Johnny, o carisma da Betânia, explica aí para todo mundo que acompanha o nosso programa. O carisma da comunidade Betânia é acolher o Cristo que vem a nós, independente como que ele venha, né? Por isso que a gente usa uma estampa com o rosto indefinido do Cristo, né? Porque muitos são aqueles que chegam até nós desfigurados. E ali a gente identificar o Cristo. Então é acolher o Cristo que vem e é como se fosse o próprio Jesus. E aí a gente vai percebendo que é no encontro com o outro que a gente também encontra o Cristo. Olha aí, ó. Padre, uma pergunta para o senhor. É fácil ou é difícil viver em comunidade, padre? A gente vê assim que sempre as pessoas estão felizes e tudo mais, mas é uma família. E lá tudo acontece, né, padre? Exatamente. A definição melhor é essa, família. Se eu perguntasse para qualquer pessoa, é fácil ou não viver em família? A pessoa vai responder, é meio complexo responder dessa maneira, né? Um pouco mais complicado. Várias cabeças pensando. Exatamente. Então é assim também. Mas os momentos de alegria, de felicidade, eles sobressaem as dificuldades. Isso é nítido. Então, eu posso dizer que eu sou muito mais feliz e tenho muitos mais momentos de felicidade vivendo em comunidade do que momentos de dificuldades, tristezas ou problemas que fazem parte de qualquer vida comunitária, né? Coloca 2 seres humanos juntos, que são 2 cabeças pensantes, alguma coisa vai acontecer em determinado momento. Mas a meta é o que nos diferencia. Então, essa que é a grande diferença da vida comunitária, né? Que a meta é sempre evangelizar, sempre Jesus Cristo. Então, por conta disso, a gente sobrevive e sobrevive bem. Sobrevive bem. Ô, Hugo, a comunidade Colo de Deus ela é pequena. É uma comunidade. Como é que é a rotina de uma comunidade? Vocês trabalham fora, vocês estudam? Como é que funciona numa pequena comunidade? Então, a nossa comunidade ela tem uma particularidade, né? Como nós somos muito pequenos, a gente tem uma liberdade que nos é própria de uma comunidade pequena, uma liberdade de dominar o nosso tempo de uma forma melhor.
Então a gente vive o nosso dia voltado para Cristo, né? A gente acorda rezando, a gente passa o dia rezando, e nesse dia a gente trabalha também. Nós temos uma camiseteria, né? Uma fábrica de camiseta, onde a gente trabalha com isso. Um dos nossos principais apostolados é a comunicação, então a gente trabalha bem essa comunicação, principalmente na parte digital. Então a gente é bem antenadaço como uma comunidade jovem, né? A gente precisa estar no meio da mídia social. Então o nosso trabalho é praticamente com a comunicação e com essa produção de camisetas e tal. E a gente passa o dia desse jeito, rezando e trabalhando, né? É uma liberdade que a gente tem como uma comunidade pequena, né? Eu, como já fui consagrado em uma comunidade maior, eu sei que numa comunidade maior a coisa é mais complicada para se viver essa liberdade de domínio de tempo, né? Mas o trabalho, a vida em comunidade, pelo menos na Colo de Deus, ela é bem simples. A gente acorda rezando e desenvolve o nosso trabalho rezando. É desse jeito. Desse jeito. Vocês ainda mantêm, claro, o carisma do Padre Léo lá na comunidade Betânia. Exatamente. Eu me lembro, recordo assim, na época, quando ainda o Padre Léo era vivo, nós fomos visitar a casa lá de Santa Catarina, tinha lá os cachorros que conviviam, e eu estava com a esposa participando era um seminário que o padre fazia, um fim de semana com ele, e ele dizia assim, ó, nós não temos horário para acordar aqui, vocês vão acordar quando a galinha, o galo cantar, né? Ainda existe todo esse carinho lá na comunidade de vocês, não? Os animais existem lá dentro, né? Porque o Léo, ele pensou as nossas casas de Betânia semelhante ao Éden, né? Ao equilíbrio, né? Por isso que essa necessidade do jardim, o contato com a natureza. A gente percebe o quanto o animal ajuda a pessoa se encontrar novamente. Lá a gente tem todo um roteiro também. Levantamos às 7 da manhã, 7h30, vamos todo mundo fazer um momento comunitário, uma oração comunitária, 8h15, aí vai o café, porque o corpo precisa de um tempo para despertar. E isso é tudo dentro do caminho, né, pedagógico ali, né, porque Betânia é um jeito de viver, é um estilo de vida, na qual as pessoas que vão morar lá conosco, né, buscam viver esse equilíbrio, né, tanto físico, psicoafetivo e espiritual. Muito bem. Padre Éder, daqui a pouco a gente tem que ir para o nosso intervalo. Nós vamos ter no próximo bloco uma convidada especial aqui, uma jovenzinha de apenas 12 anos. Quantos anos o senhor tinha quando entrou na comunidade? Eu entrei na comunidade com 21 anos. Com 21 anos. Isso. E para os jovens que nos acompanham, ou até mesmo para os adultos, eu não sei como é que funciona isso na comunidade de vocês, a possibilidade das pessoas mais velhas, né, ou mais idoso, poder participar. Não sei se a comunidade Canção Nova, o Colo de Deus, até mesmo a Betânia, acolhe pessoas de mais idade. Na comunidade Canção Nova, nós temos dois formatos, vamos assim dizer, duas formas de viver o carisma. Comunidade de vida, a pessoa que vai ver a comunidade de vida, ela pode, até os 32 anos, ingressar na comunidade. Dos 18 aos 32, ingressar na comunidade. Comunidade Aliança, não. Comunidade Aliança é livre, né? Aí, dependendo da idade. Muito bem, o Papo do Nosso Mundo está excelente, mas eu queria convidar você que está nos assistindo a participar também da obra Evangelizar, ligando para a 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Vamos a um breve intervalo, não sai daí não, o papo está gostoso, daqui a pouco eu volto. Estamos de volta, muito obrigado pelo carinho da sua audiência para com a TV Evangelizar em todo o território nacional. Você que está chegando agora, nós estamos falando sobre as comunidades católicas, um estilo de vida que muita gente não sabe ao certo como é, mas a partir do momento que conhece, vai se encantando. E para contar tudo sobre esses espaços, está comigo aqui nos estúdios o Padre Éder, da comunidade Canção Nova, também o Jones, da comunidade Betânia, e o Hugo, da comunidade Colo de Deus. Agora, para voltar ao nosso papo, que está gostoso demais, eu convido aí a você que está nos acompanhando a assistir esse depoimento. Presta sua atenção. Nós vivemos em um mundo cada vez mais agitado, de correrias constantes, mas mesmo assim, ainda existem muitas pessoas que aceitam o chamado para viver em comunidades de vida e oração, como é o caso do Pedro Silvestre, com quem nós vamos conversar agora, que é missionário da comunidade Shalom. Pedro, primeiramente, por que vale a pena dizer sim ao chamado de Deus?
Vale a pena porque é todo um caminho, é um caminho trilhado para a felicidade, né? Então vale a pena. Sempre em Deus vale a pena. Como que é a realidade, como é o dia a dia de uma comunidade como a comunidade Shalom? A comunidade Shalom, ela vive, né, para evangelizar, para buscar esses jovens, né, para a igreja, né, e aí temos grupo de oração, missa, cursos, formação. No seu caso, como foi o seu sim, o seu chamado a viver a vocação? Bem, o meu chamado é há 9 anos que eu conheço a comunidade, né, que eu participo de grupos de oração, participo das missas, né, e o ano passado eu vim em missão, vim como jovem em missão, né, larguei a minha faculdade, larguei minha namorada e vim para cá, vim em missão, né, dar 1 ano da minha vida pelos jovens. O que você teria para dizer para o jovem que está na dúvida de dizer sim ou não para a vocação? Qual que é a sua mensagem para esse momento da vida do jovem? Eu quero dizer que vale muito a pena, né, descobrir realmente, né, o seu lugar na igreja. Vale muito a pena, a gente se sente mais completo, a gente se sente completo em Deus, feliz. Incrível como fica muito claro os sinais de Deus no chamado, né? E como Deus toca o nosso coração em qualquer idade. Está aqui nos estúdios uma pessoinha, a belezinha de menina, que tem uma grande vocação e está buscando encontrar o seu caminho. A Amanda, de apenas 12 anos, vem para cá, Amanda. Deixa eu te mostrar aqui para o Brasil todo. Deus te abençoe. Amém. Tudo bem, Amanda? Tudo. Que alegria. Graças a Deus. Que alegria ter você aqui no nosso mundo, viu? Prazer é todo meu. Que bom. Escuta aqui, ô padre, Sim. essa jovenzinha quer viver numa comunidade, 12 anos. Isso. 12 anos. E aí, padre? Bom, em primeiro lugar, uma vez que ela já sente esse chamado, descobriu esse chamado, é ir correspondendo a esse chamado. Lembrando que o chamado é individual e a gente tem que responder. Como ela tem 12 anos, ainda tem um tempo, né, para fazer parte de uma nova comunidade, você tem que ter 18 anos. A maioria das comunidades é assim, por conta da responsabilidade civil, que corresponde também, né, à realidade das novas comunidades. Então, até lá é um caminho de busca. E aí é buscar na vida de oração, buscar na intimidade com Deus, na vida de igreja, buscar qual tipo de carisma, porque as comunidades elas diferem exatamente nisso. Cada um tem um meio de evangelizar, cada um tem uma maneira, um modo, e aquilo que você falar é esse. Né? E aí começar, então, na comunidade Canção Nova, a gente costuma falar assim, começar a se enamorar dessa comunidade e se aproximando aos poucos para ir convivendo e falar, se é isso, e aí é só seguir, dizer o sim, né, e fazer parte da comunidade. Hugo, mas também tem que continuar estudando, tem não? Um chamado é uma resposta, né? Como o padre estava conversando aqui nos bastidores, a gente estava falando, ele falou, quem se sente vocacionado, se sente um responsável por uma resposta. E essa resposta ela tem que gerar dentro do coração do que é vocacionado uma resposta para o mundo e para as pessoas ao redor. Isso influi na educação em casa, no lidar com os pais, no continuar estudando, né, no ser uma pessoa melhor, na mudança de um caráter. Um vocacionado ele precisa mudar por completo, né, porque a vida em comunidade ela já te exige uma mudança concreta. E se você não muda antes, mudar depois é impossível, você vai sofrer. Né? Então, é bom esse tempo que você tem. É lindo ver uma menina de 12 anos ser chamada a uma vida, né, consagrada. Isso é lindo. Né? Na comunidade Colo de Deus, por exemplo, a gente acolhe no caminho vocacional com 15 anos, né? Mas a gente só aceita a consagração com 18, porque a gente acha que 18 é a idade da maturidade para responder de uma forma, né, concreta a Deus. Muito bonito ver a sua resposta. Continue Muito em frente, obrigada. Continue estudando e seja uma boa filha. Com certeza. Que bom. Ô, Johnny, aí ela pode participar, então, indo para um grupo de oração, né, participando do grupo de jovens lá na comunidade. Na Betânia tem isso também, não tem? Temos, a gente tem um grupo de amigos, né, que realiza toda primeiro domingo de cada mês um grupo de oração voltado para a cura interior, que é a marca do Padre Léo, né, e nós como os filhos do Padre Léo, a gente leva isso também para as pessoas, né, e esse enamoramento que o Padre falou, né, focar naquilo que eu sinto chamado, e aí Deus vai manifestando. Até estava dizendo, né? Deus não faz propaganda enganosa no chamado, né? Não engana ninguém. Eu vou na minha liberdade. Tem que ter liberdade para responder esse chamado. Por Que bom. isso que precisa estar bem, em casa, nos estudos, estar uma pessoa realizada. Pessoa frustrada não consegue viver em comunidade.
Isso é nítido, né? Aqueles que entram, saem, é porque não resolveu alguma coisa lá no passado e aí não consegue permanecer. Aliás, é o seguinte, padre, vamos aproveitar. Amanda, fica aqui, Amanda. Viu? Aqui é água, viu? Ela queria saber o que tinha na xícara aqui, viu, diretor? É água, viu? Você viu lá que é água? Vi. Viu? Fica aqui comigo do meu ladinho aqui. Falando nisso, é o seguinte, padre, muitas pessoas não procuram uma comunidade para fugir da vida do consumismo e depois não acaba se decepcionando também por não ter sido um chamado de Deus mesmo? Acontece disso, padre? Acontece. É lógico que Deus, às vezes, ele utiliza de vários meios. Às vezes, esse é só o começo para a pessoa descobrir que não é bem isso o chamado dele. Mas acontece. Mas todas as comunidades, ela tem um tempo de caminho vocacional. Na comunidade de Canção Nova, são, no mínimo, 2 anos de caminho. E, ao longo desses 2 anos, a pessoa ela é acompanhada, o candidato é acompanhado por um consagrado. E ela tem que ir correspondendo a isso. E o próprio consagrado vai mudando ela nessa realidade. Por quê? Porque por experiência, e aí todos os outros podem falar, a pessoa que foge, né, algum tipo de fuga, dentro da comunidade, ela não consegue viver. Não consegue viver. Não consegue viver. Coisas mínimas, né? Porque, vamos supor que a Amanda ela tem dificuldade com a mãe. Aí a primeira formadora dela dentro da comunidade vai ser uma mulher que lembra as características da mãe. Isso lá nós não temos em casa, né? Não. Bom, Tranquilo, Não, bom. lá tudo tranquilo. É? Vem cá, quer fazer uma pergunta para algum deles aqui? Bom, eu ia perguntar assim, da onde assim que vem a renda, assim, como que funciona bem essa comunidade, assim, o dia a dia, assim, a rotina de cada comunidade? De cada comunidade. Como que a comunidade se sustenta? Isso também. Isso é uma coisa muito particular de cada comunidade, né? Na Colo de Deus, por exemplo, a gente trabalha muito com a evangelização e a gente produz, né? Eu tenho um livro que eu escrevi, a gente tem CD gravado, né? A gente produz camisetas. Então, por exemplo, a gente faz retiros, então a gente vende os nossos produtos, né? A gente vai nos lugares, a gente recebe doação de pessoas. A gente trabalha em coisas simples, por exemplo, lá na comunidade a gente vende bombom, então a gente produz bombom para vender e é assim que Deus responde. A gente costuma, até estava falando isso lá nos bastidores, né? A bendita da divina providência, a gente vive dela, né? Deus nos supre naquilo que nos falta e Ele cuida, não se preocupa com isso. Mateus capítulo 6, 33 diz assim: buscai a Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando ele fala todas, é todas. Tudo. Né? Todas as coisas. Ô padre, lá na comunidade Canção Nova, nasce porque tem os casais da comunidade, que Sim. casam, né? Que Sim. se encontram lá, casam e têm os filhos. Como é que essas crianças são tratadas lá dentro da comunidade? Elas estudam dentro da comunidade ou fora? Como é que é isso, padre? Eu vou partir da realidade de Cachoeira Paulista, Certo. onde está a casa maior, a realidade maior. Nós temos o Instituto Canção Nova, é uma escola. Hoje se entra no pré e sai na faculdade, então era o sonho do Monsenhor formar uma pessoa na educação. Então, os filhos da comunidade, que carinhosamente nós chamamos de sobrinhos, porque são meus irmãos de comunidade, eles estudam lá dentro do Instituto Canção Nova. Então, eles estudam. Os professores do Instituto, a maioria deles, são consagrados, os diretores. No colégio tem padre, que é o diretor espiritual, que está ali para atender as crianças, acolher as crianças. Então, a formação educacional deles, em Cachoeira Paulista, parte desta realidade. Nas outras casas, como nós somos família salesiana, nós procuramos também uma educação católica, que tem um cunho de evangelização católica. E aí, normalmente, os salesianos eles proporcionam para nós bolsas de estudo para os filhos. Então, por conta disso também, a gente consegue colocar o filho numa boa educação católica. Muito bem, Amanda. Um beijo para você. Deus te abençoe. Continue Amém. firme aí, viu? Na sua vocação. E Certeza. quero te ver aí, quem sabe, uma grande freira. Olha que coisa boa. Obrigado, viu, pela tua presença aqui Obrigado, conosco, tá? Então. Que coisa mais gostosa do mundo. E esse é o nosso mundo, né? O mundo da evangelização. E eu quero fazer um convite a você. Conheça um pouquinho mais sobre a nossa obra da TV Evangelizar. A homilia ontem caiu como uma luva. Falava sobre ajudar o próximo. Nossa, ultimamente eu ando tão distraída sobre isso. Eu sei como é. O Padre Reginaldo é tão profundo que eu fico refletindo dias sobre o que ele fala. Eu já ouvi falar sobre ele. Ele é o mentor da Associação Evangelizar é Preciso. Quando você se torna um associado e contribui, ajuda muita gente. Bom dia, Sr. Vicente, tudo bem? Tudo sim. Por acaso estão falando da Associação Evangelizar? Eu sei como ela ajuda. Você pode ligar lá e solicitar que eles te enviem um primeiro jornal do evangelizador. É grátis e você conhece a obra. Pai, eu vou ligar sim. Liga.
Venha fazer parte desta obra você também. 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1. Quer participar do nosso trabalho também? Liga agora para 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1 e torne-se um associado para você de todo o território nacional e também além fronteiras. É isso mesmo. A TV Evangelizar já está passando as fronteiras. Paraguai, Argentina, que coisa mais gostosa. Meu tempo está acabando, mas antes de encerrar eu queria convidar aí o Hugo. Aliás, é o seguinte, eu quero mostrar aí, Hugo, fala um pouquinho aí sobre essa obra aí, o CD e o livro. Então, nossa comunidade está fazendo 10 anos, né? 10 anos de choro, de alegria. Então, Deus nos agraciou com 2 grandes presentes. Primeiro, a gente gravar um CD, né, que se chama Onde o Espírito de Deus Está, que é um CD maravilhoso. E eu escrevi um livro chamado 7 Motivos para Fazer o que Ele Diz, que fala justamente dessa questão da vocação, como servir melhor a Deus, como se inserir na igreja, o que eu posso fazer para melhorar. Né, eu queria aproveitar o espaço também para mandar um abraço, né, que a gente tem um grupo no WhatsApp, um grupo de fundadores, né, fundadores de todo o Brasil, onde a gente se encontra no WhatsApp para conversar sobre as nossas dificuldades de fundação. E eu queria mandar um abraço para o meu irmãozão Silvinho, que é fundador da comunidade Beatitudes, né, e a gente conversa muito, ele é um grande amigo meu e quase que um diretor espiritual. Né, então, um grande abraço aí para o pessoal do WhatsApp aí. Né, e ficar aí o convite, quem quiser conhecer mais sobre a nossa comunidade, é só entrar lá no Facebook, Colo de Deus, a gente aparece e você vai saber um pouco mais sobre a nossa comunidade. Que bom. Obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado. Johnny, leva um abraço a todo o povo da comunidade Betânia, meu irmão. Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite e que isso seja um começo, né? De um abraço sincero, que nem lá em Betânia a gente começa o dia com um abraço e termina com um abraço. E aqui fica o nosso abraço também para vocês. Que bom, muito obrigado. As portas da TV Evangelizar sempre abertas para vocês, viu? Obrigado. Padre Éder, que alegria tê-lo aqui. Mais uma vez eu quero agradecer aí a comunidade Canção Nova, né? E queria que o senhor dissesse aí um recado para todos esses jovens, mais uma vez, e a sua bênção para os vocacionados que hoje estão nos assistindo aqui no nosso mundo, Padre. Bom, também, já quer abraço, então vou deixar meu abraço para meus irmãos de comunidade aqui de Curitiba, principalmente, né, o Elton, responsável pela Canção Nova em Curitiba. E para você que é vocacionado, eu sempre costumo lembrar das palavras de Bento XVI, que dizia assim: Deus não nos tira nada, ao contrário, Ele nos dá tudo. Não tenha medo. Para encerrar, então, a benção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue na programação da TV Evangelizar. Se você quiser conversar comigo, mande aí o seu comentário em nossa fanpage no Facebook, né? Ou mande aí um e-mail para que a gente possa ter aí um bate-papo. É sempre um prazer interagir com você, aonde é que você esteja. Um grande abraço e até a próxima programa aqui na TV Evangelizar.